Sim. Boa noite a todas e a todos, boa noite. Está meio fraco esse boa noite, hein? Um debate, boa noite. Tá, coisa boa. Então, nós vamos dar início ao debate, à esquerda e às eleições. E para isso a gente vai chamar os debatedores. E a ordem que eu vou chamar os debatedores, a gente em comum acordo decidiu que faria um sorteio de quem estaria em primeiro, segundo, terceiro. Então é a ordem de quem das falas, tá? Então é o seguinte, pelo PSOL, que vai falar em primeiro lugar, mas já pode vir à mesa, a Isa Pena, que está representando o PSOL. Pelo PCO, o candidato do PCO, Rui Pimenta. Eu sento aqui. Peguei esse lugar errado. É o seguinte, eu estou em lugar errado. Isa, você aqui. Depois, pelo PCB, o Mauriazi. Pelo PSTU, Zé Maria. E pelo Poro, Valdir Júnior. Bom, antes da gente passar a palavra para os companheiros e para a companheira, a gente vai dizer um pouquinho como a gente pensou, não é, na noite de hoje. Então, dizer o seguinte: em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer a Casa dos Meninos, que mais uma vez está conosco, filmando e transmitindo esse debate pela internet, e está presente conosco, não é a primeira vez, tem dado essa força muito grande para os debates que a gente tem feito. Dizer que essa atividade, ela foi pensada pela Associação dos Professores da PUC, por nós organizada. Então eu estou em nome da diretoria da ProPUC, também vou me apresentar, meu nome é Bia Bramide, sou professora aqui da PUC de São Paulo. E desde o primeiro momento a gente entendeu a importância no campo da esquerda de fazer um debate sobre a questão das eleições, né? Nesse momento da conjuntura, no momento que tivemos grandes mobilizações em 2013, um avanço das lutas e do movimento grevista em 2014, e, afinal, o que os nossos companheiros e companheiras têm a dizer sobre esse momento do ponto de vista eleitoral e a sua relação com a luta de classes no país. Então, para tanto, a gente vai contar, não é? Como eu disse, pelo PSOL, a Isa Pena, pelo PCO, o Rui Pimenta, pelo PCB, o Mauriazi, pelo PSTU, Zé Maria, e pelo POR, o Valdir Júnior. Nós combinamos de que cada um deles e dela terão 20 minutos para expor o programa, a proposta, enfim, colocar as questões centrais, estratégicas, táticas, do ponto de vista aí da política do partido para esse período eleitoral, né? Para facilitar, eu vou fazer uns papeizinhos, eu passo 10 minutos, saber que já foi 10 minutos, 5 e conclua. 10 minutos mais sentido da gente organizar o pensamento e tal, e concluir. Depois de todos falarem os 20 minutos, nós vamos abrir para intervenções, para questões, para perguntas que poderão ser feitas oralmente, mas se alguém também quiser mandar por escrito, também pode mandar, virão para a mesa, e depois, em igual tempo, a gente vai avaliar, né, na hora, cada um dos candidatos e candidatas terão o tempo igual também para as questões e para as respostas, tá bem? Então, de acordo com o sorteio, nós vamos iniciar pelo PSOL com a Isa Pena. Alô? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite.
Bom, pessoal, para mim, eu queria começar dizendo que para mim é uma honra muito grande estar aqui na mesa, eu com meus 23 anos, do lado de companheiros tão importantes aí para a história da esquerda. E dizer que, como nós estamos entre companheiros, acho que a gente parte de alguns pressupostos aqui. E o primeiro deles, na minha opinião, é de que as nossas lutas de todos os partidos que estão aqui representados, vão para além das eleições. Né? Tanto é que a gente se encontra todos os dias nas ruas e nos movimentos, nas diversas lutas contra as opressões, pela moradia, enfim. E dizer também, ponto 2, que eu acho que qualquer divergência que a gente tenha tem que ser sempre tratada de forma fraternal, justamente porque estamos aqui entre companheiros da esquerda. Bom, dito isso, eu queria começar com um breve resgate histórico do que foram os últimos anos para a esquerda brasileira. Na verdade, até para além da esquerda brasileira, acho que é sempre importante lembrar, a derrota do projeto socialista no final do século XX, que culminou com a vitória, obviamente, do neoliberalismo no mundo inteiro. Aqui no Brasil, isso vai se expressar, inclusive, no PT, a partir do momento em que boa parte do PT defende o Programa Democrático Popular. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é o Programa Democrático Popular, mas se não sabe, consiste na ideia de fazer uma transformação radical da sociedade através do Estado, ou seja, através de reformas, através do Estado, fazer uma transformação social, coisa da qual a gente discorda. Além disso, o Programa Democrático Popular tem princípios, princípios que o PT, a direção do PT na época defendia, como, por exemplo, o antimonopólio, o anti-imperialismo, o anti-latifúndio. Eu estou dizendo tudo isso só para falar que aquele projeto no qual, inclusive, a própria esquerda apostou um dia, fracassou. O PT hoje a gente vê que com todos esses princípios a gente sabe que a gente vive num país que é absolutamente dominado pelo agronegócio, absolutamente submisso à política imperialista e por sua vez a economia também está cada vez mais monopolizada. Eu queria fazer um desafio aqui, que alguém me dissesse quais foram os direitos sociais que avançaram no último período, qual dos direitos sociais que avançou. Porque a gente sabe que na questão da moradia, com a Copa do Mundo recentemente, a gente teve milhares de despejos, teve aumento do preço dos aluguéis, cada vez mais nas grandes capitais a gente vê a população sendo empurrada para as periferias. A gente sabe, por exemplo, que na questão das mulheres, também não é diferente. A cada 90 minutos morre uma mulher no Brasil. E hoje, para lidar com a questão da violência contra a mulher, por exemplo, a gente tem apenas 72 casa-abrigo e 370 delegacias da mulher. Estou falando tudo isso para dizer que o pessoal justamente nasce com essa ideia de que não existe um atalho. A gente precisa, de fato, fazer uma transformação radical na sociedade e transformar estruturalmente a sociedade. E todo esse processo histórico, que a gente fez um resgate muito breve, eu acho que colocam alguns desafios novos para a esquerda. Em primeiro lugar, hoje, a gente sabe que a gente não vive numa sociedade que está polarizada. A gente, até panfletando nas ruas, a gente sabe que a ideia, a polarização entre um projeto socialista e um projeto capitalista não está hoje na boca do povo, na ordem do dia. Essa é uma questão. A segunda questão é a importância, o segundo desafio, na verdade, é a importância da gente superar a burocratização e a cooptação dos movimentos sociais que foi aplicada pelo PT nos últimos 12 anos de governo, que cooptou e que vem cooptando cada vez mais e paralisando as lutas, paralisando alguns movimentos sociais para não tocarem, de fato, a luta contra, em oposição ao governo. Um outro desafio que eu acho central da gente debater aqui hoje é o rechaço que, por conta de todo esse processo histórico, a juventude tem aos partidos políticos, que vem justamente desse processo de cooptação, desse processo de alienação da política que a gente viveu nos últimos anos. Bom, fiz esse resgate histórico só para falar por que nasce o PSOL. O PSOL nasce justamente com esse desafio de responder a essas novas demandas e de responder, inclusive, a uma nova conformação da classe trabalhadora. E esse desafio, para nós, ele tem uma pré-condição, que é a necessidade da pluralidade e da unidade entre os setores da esquerda. A pluralidade que o PSOL tem, para quem não sabe, o PSOL é um partido de correntes, tem grupos dentro dele,
a gente reivindica muito, principalmente, e aí eu acho que até fazendo um link com junho de 2013, principalmente porque quando a juventude foi às ruas em junho de 2013, ela demonstrou que não está mais satisfeita em apenas reproduzir, né, uma linha política. O sentimento que a juventude levou às ruas em junho de 2013 também é um sentimento crítico, um sentimento de exigência de participação na política. A juventude, né, está cansada justamente com essa velha forma de fazer política na qual nós não somos sujeitos, mas sim meros reprodutores. Por isso, né, a ideia de pluralidade para nós é muito cara. A gente reivindica muito o PSOL enquanto um projeto plural, justamente porque é um partido que tem dentro de si vida política, debate político. Não à toa, né, o PSOL é o único partido no qual a base do partido já derrotou diversas vezes a direção. Né, em 2010, não sei se todo mundo lembra, né, a campanha do Plínio de Arruda Sampaio, né, apenas 8% da direção do PSOL era a favor da candidatura do Plínio. Né, e justamente a partir de debates políticos feitos nos núcleos do PSOL, nos diversos estados em que a gente está presente, é que a gente conseguiu reverter essa situação e garantir a campanha do Plínio. Né, também, né, a base novamente derrotou a direção para estar hoje levando em frente a campanha da Luciana Genro. Né, hoje a gente sabe, a campanha da Luciana Genro cada dia cresce mais. A campanha da Luciana Genro justamente não era para ter sido ela, não sei se todo mundo lembra, né, o Randolph foi o primeiro que venceu o Congresso e graças a Deus hoje ele saiu do partido. Não, adeus oficial, gente. Uhul. Bom, né? Enfim. E a segunda razão também pela qual a gente reivindica a pluralidade do PSOL é justamente porque a classe trabalhadora tem uma nova conformação. E é necessário com que a gente pense novas respostas e construa novos instrumentos. Não só construir novos instrumentos, mas como também construir novas práticas políticas. Né, hoje a gente tem, para quem não sabe, né, uma classe trabalhadora que é cada vez mais heterogênea. Então a gente tem hoje cada vez mais um avanço da terceirização no Brasil. Para quem não sabe, os terceirizados não conseguem se sindicalizar, diversas formas de precarização do trabalho, o estágio, enfim, que hoje, né, os instrumentos tradicionais da esquerda, hoje a gente precisa conseguir avançar na construção do movimento sindical, mas mais do que isso, avançar na construção de um movimento sindical cada vez mais democrático, para que a juventude, inclusive, as mulheres, os LGBTs, possam vir a se identificar enquanto classe trabalhadora e se organizar também nos sindicatos, porque hoje, inclusive, numa média, numa proporção, a gente tem 10 mil sindicatos e hoje 400 estão presentes neles setores da esquerda. Somente 400. E a média no geral, com algumas exceções importantes, é apenas de 20% de sindicalização de cada categoria em cada sindicato. Então eu estou falando tudo isso para quê? Para colocar e apontar os desafios que eu acho central. Né? Hoje, né, a gente tem um desafio enquanto partido que é o de demonstrar que uma nova forma de fazer política é possível. E nesse sentido, né, o PSOL se coloca nas eleições, né, com o objetivo de intervir na realidade que está colocada de forma concreta. Hoje a gente vê que a grande porcentagem, né, dos trabalhadores, inclusive pelo bloqueio da mídia, pela desigualdade econômica nas eleições, a gente vê hoje que hoje cada vez mais as candidaturas que mais têm expressão são as candidaturas da ordem. E isso nos coloca num cenário muito difícil. Por isso, eu chego ao segundo ponto, que é a intenção do PSOL nas eleições, que é a necessidade dos diversos setores da esquerda se unificarem. Né? Justamente por isso, justamente diante desse cenário político, que é um cenário político difícil para a esquerda, é que todos os setores da esquerda têm que cada vez estar mais unidos, justamente para a gente conseguir ter uma maior expressão diante das forças conservadoras e reacionárias da sociedade. Como é que tá o tempo aí? Ah, tá. E justamente por acreditarmos que a unidade e a pluralidade são centrais, mas com alguns marcos políticos. Né? E, inclusive, nesse sentido, eu acho que a gente está aqui para debater eleições e é importantíssimo aqui a gente pensar. Essas são as primeiras eleições depois de junho de 2013. Né? O que significa isso? A gente viu a mídia colocando em diversos momentos que o gigante acordou e o gigante voltou a dormir. Né? A gente do PSOL discorda disso.
né, as diversas greves que aconteceram depois de junho de 2013, as diversas formas de organização que a juventude está encontrando de resistir nas periferias de São Paulo, através de saraus, através de coletivas de rap, enfim, as diversas formas são expressões também de um processo que está acontecendo, que por mais que a mídia não mostre, por mais que os grandes meios de comunicação não mostrem, está acontecendo hoje um processo que, com todas as suas contradições, é um processo de reorganização. Hoje a gente vê cada vez mais, e nessa campanha, na nossa opinião, é uma demonstração viva disso, que hoje a juventude está cada vez mais se identificando enquanto mulheres. Então, por isso que é central a gente levar para o debate das eleições a questão da violência contra a mulher. Por isso que é fundamental a gente fazer o debate da legalização do aborto, né? Por isso que é fundamental a gente fazer o debate da necessidade, da importância de creches, né? Além da questão das mulheres, a gente tem a questão da moradia, né? Aqui no Brasil, que a gente sabe que cada vez mais os nossos direitos em todas as perspectivas estão sendo cada vez mais rifados. Enfim, colocar um pouquinho do programa político, mas o que eu queria dizer é que o PSOL hoje é um partido que identifica, olha para a realidade hoje e identifica aliados para além do seu próprio partido. Né? O MTST hoje, falando da questão da moradia, é um aliado importantíssimo hoje na luta. Né? O MTST hoje organiza mais de 30 mil pessoas em São Paulo. Né? Hoje o MPL, que foi um dos principais sujeitos das jornadas de junho, é um setor fundamental também para a gente construir política em conjunto. Isso se expressa também no próprio movimento estudantil, né? Em diversos momentos. Né? A gente observa todos os dias que cada vez mais a juventude que está na universidade tem um rechaço com partidos políticos. E isso é lógico, de certa forma. Se você pegar o que foi a história do PT, o que foi a história de diversos partidos que se venderam à lógica da ordem, a gente percebe que há lógica nesse sentimento antipartidário. Mas a ideia justamente do PSOL é que ele nasceu justamente para apresentar uma nova forma de fazer política, uma nova forma de organizar um partido em que se permita várias ideias, diferentes visões e mais do que isso, né, em que a gente possa se unir diante de um programa em comum para enfrentar as diversas forças e setores conservadores da sociedade. É isso, gente. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui hoje, agradecer os convidados e é isso. Obrigada. Agora nós vamos passar a palavra para o Rui Pimenta, do PCO, que também terá os 20 minutos para sua exposição, depois os 10, como a gente combinou, passamos. Tá bem, Rui? Obrigado. Boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer o convite e elogiar a iniciativa de convocar um debate com os candidatos da esquerda que, como todo mundo tem plena consciência, estão excluídos dos debates promovidos por redes particulares de televisão, porque são redes particulares que se utilizam de uma concessão pública, porque a legislação permite esse tipo de manipulação. Eu acho que é uma iniciativa muito importante. Alguns poderão pensar que isso daqui não faz diferença na eleição, na vida política. Nós pensamos diferentemente, acho que é um consenso aqui, dado que nós estamos com a presença da maioria dos candidatos presidenciais da esquerda, participando do debate. Acho que é bem compreendida a importância dessa iniciativa. Bom, eu queria começar a apresentação da nossa política para as eleições em geral, falando justamente disso, né? Falando da própria eleição. Nós não podemos falar do que nós vamos propor na eleição, do que nós estamos propondo na eleição, se nós não analisarmos o próprio funcionamento do sistema eleitoral brasileiro, que é um sistema eleitoral profundamente antidemocrático e do qual, fato do qual, muitas pessoas não têm consciência, porque quem domina a opinião pública de um modo geral é uma imprensa interessada em disfarçar esse fato. Vocês vejam, por exemplo, que não apenas nós temos o tradicional sistema eleitoral, em que alguns candidatos
recebem milhões e milhões de reais para fazer campanha, o que é uma coisa profundamente antidemocrática, porque se supõe que a eleição é um direito do cidadão, não é um direito de nenhuma minoria, e se é um direito do cidadão, nenhum cidadão pode concorrer às eleições se ele não estiver financiado por uma minoria de grupos econômicos poderosíssimos. Então, isso que é uma coisa comum na democracia, na chamada democracia, no Brasil vai a extremos, né? Devido ao fato de que o país apresenta, né, condições extremamente desfavoráveis para se fazer uma campanha eleitoral. É um país gigantesco, continental, né, com meios de comunicação precários também, com exceção de alguns poucos veículos, descentralizado numa série de aspectos, e, portanto, a eleição ela já começa pré-definida. Um aspecto fundamental desse mecanismo antidemocrático, que eu acho que nós precisamos aqui denunciar com a maior clareza, é um mecanismo legal promovido pelo próprio Estado, que favorece, que, digamos assim, que cria um monopólio de alguns grupos capitalistas, de um pequeno número de grupos capitalistas, dos meios de comunicação. Vocês vejam o seguinte, quando se falava antigamente que eu digo 100 anos atrás, que a burguesia dominava a eleição através dos meios de comunicação, nós estávamos falando de um monopólio econômico. Mas o que nós temos hoje, no mundo e no Brasil em particular, é um caso aberrante. Nós temos um monopólio que é um monopólio jurídico. Ele não é um monopólio capitalista. Ele é um monopólio de tipo medieval, onde o Estado garante privilégios a um determinado grupo de pessoas. Então vocês veem que poderosíssimos meios de comunicação, como são as televisões, por exemplo, são dominados por uma meia dúzia de famílias e outros associados que são também uma minoria. Por exemplo, uma universidade como essa aqui, ou a Universidade de São Paulo, que é bem maior do que essa, ou qualquer universidade, centrais sindicais que têm um número de milhões de filiados, como a CUT, por exemplo, não tem acesso à televisão. Mas uma família, como a família Marinho, domina toda essa televisão. Esse é um sistema que foi intencionalmente construído de maneira antidemocrática, né? Muitos e muitos anos atrás, começou com o rádio e se desenvolveu dessa forma. Algumas pessoas chamam isso daí de garantir a liberdade de imprensa. Na verdade, isso é o oposto de qualquer tipo de liberdade, é um monopólio, e o monopólio é o oposto da liberdade. Então, o que acontece? Você tem uma eleição onde alguns privilegiados, que são, logicamente, pessoas financiadas e que, em geral, governam em favor dos grandes grupos capitalistas, aparecem na imprensa o tempo todo, a pretexto de alguma coisa, de que eles seriam pessoas excepcionais, ou que eles estão no governo, ou qualquer coisa do gênero. E quando você chega na eleição, essas pessoas já têm a eleição 70%, 80% feita. Enquanto que o comum dos mortais, que é o restante da humanidade, não tem a menor possibilidade de concorrer numa eleição democraticamente. A eleição brasileira, vocês devem, não sei se vocês já refletiram a respeito desse problema, ela dura menos do que 60 dias. Quer dizer, quem não tem o controle desses poderosos meios de comunicação que atingem o país inteiro, tem 60 dias para, de uma maneira milagrosa, se comunicar com 200 milhões de pessoas que estão distribuídas por 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil inteiro. Vocês imaginem qual é a viabilidade dessa operação? Nenhuma. Aí a imprensa, durante esses 60 dias também, como ela é uma imprensa privada, são grandes grupos privados, ela privilegia as pessoas que ela mesma controla e exclui todo mundo. Não é que ela exclui o nosso partido, ou que ela exclui o PCB, ou que ela exclui o PSTU. Não. Ela exclui toda a cidadania do processo eleitoral. Depois, nós não temos aqui liberdade de organização partidária. O nosso partido, por exemplo, ele foi legalizado
E em 1995 ele começou a ser legalizado, muito tempo atrás. A partir de então, pouquíssimos foram os partidos que conseguiram se legalizar. Por quê? Porque se estabeleceu um sistema draconiano, uma verdadeira alfândega política, onde você não consegue passar. Então, por exemplo, nesse momento no Brasil, há centenas de organizações, muitas delas são organizações de esquerda, que não têm o direito de concorrer nas eleições. Porque não vão conseguir se legalizar. É extremamente difícil essa legalização. Então, por aí vocês veem, por alguns pequenos exemplos, que a eleição é uma coisa totalmente manipulada. Ela já tem um resultado pré-determinado, né? Há um embate que se trava na eleição, ele é um embate muito limitado, muito controlado pelos grandes grupos capitalistas e, portanto, numa grande medida, a eleição é uma farsa. Isso é uma coisa que a gente precisa falar, que a gente precisa denunciar, porque senão nós estaremos sempre aí vivendo um regime de escravidão política total. A eleição burguesa mais democrática que existe já é antidemocrática pelo fato de que a burguesia é a classe dominante, é a classe poderosa, é a classe do dinheiro, né? Mas no caso do Brasil isso aí vai a extremos extraordinários, porque o Brasil nunca teve nenhuma democracia verdadeira, não é um verdadeiro país constitucional, não é um país onde vigora verdadeiramente o Estado de Direito, e por isso as características da eleição são extremamente desfavoráveis para todos que não sejam aquele pequeno grupo de escolhidos, dos poderosos, dos ricos, e por isso, logicamente, que o Estado fica completamente sob o controle dos ricos e dos poderosos. Então esse é o primeiro problema que eu queria chamar a atenção. Acho que ele é um problema muito decisivo, numa certa medida mais decisivo do que as propostas que a gente possa apresentar aqui, porque quaisquer que sejam essas propostas, a verdade verdadeira é que os 4 partidos que estão aqui, lançaram candidatos presidenciais, estão fora do país nas eleições. Nós estamos concorrendo para fazer uma propaganda política, não porque a gente tenha qualquer possibilidade de eleger o presidente da República. Isso é uma coisa que está totalmente fora de cogitação. Bom, em segundo lugar, né, eu acho que, do ponto de vista do nosso partido, das nossas preocupações, nós, na eleição, evidentemente que a eleição é muito variada, você participa de entrevistas, as pessoas fazem perguntas sobre os mais variados temas, né, é uma coisa muito abrangente, mas a nossa grande preocupação é apontar para o país aquelas grandes questões que fazem parte da luta por enfrentar a grande crise que o capitalismo criou no mundo todo e que está criando no Brasil cada vez mais, né? O Brasil, houve um tempo em que falaram que o Brasil estava totalmente fora do circuito da crise capitalista mundial. Nós vemos agora que a crise capitalista mundial está se aproximando com bastante velocidade do Brasil. Então, nesse sentido, nós achamos que o debate deve tocar aquelas questões que são questões-chave para enfrentar a crise, né? Não sei se vocês viram hoje nos jornais, fala que a Bolsa caiu, né, com a subida da candidata do PT, e que o dólar subiu, né? Porque a explicação dada pelo jornal, que eu simplesmente repasso para vocês, é que a política econômica do PT levaria a um crescimento da inflação. E eles acrescentam também a um não crescimento da economia. Bom, o crescimento da inflação é uma coisa dada, né? O setor da burguesia propõe que se ataque draconianamente o orçamento público, né? Se faça cortes muito grandes no orçamento público para enfrentar essa situação. Não sei se é uma receita que possa resolver o problema, né? Ou que, se resolver o problema da inflação, não vai criar uma situação ainda mais crítica para a população do ponto de vista do aumento da miséria, etc. e tal. O que indica, né, que acima de qualquer plano de governo, por mais sábio que seja, dos candidatos escolhidos pela burguesia, o país caminha para uma crise, tá? Então,
nós achamos oportuno colocar em pauta um debate sobre as grandes questões dessa crise. Uma delas, fundamental, né, que justamente tem a ver com isso, é o ataque à especulação financeira. O Brasil é um país que é refém da especulação financeira mundial, né? Tudo que o PT apresentou como grande crescimento, como grande desenvolvimento, nada mais é do que a permanente adaptação do país ao mercado mundial especulativo financeiro, né? Os bancos dominam, né, cerca de mais de 40% do orçamento federal, dominam toda a situação através, inclusive, do mercado cambial, e o Brasil está preso nessa armadilha. Então, nós temos levantado na campanha eleitoral o problema, que pode parecer hoje uma coisa que está muito distante da realidade, mas que vai se colocar rapidamente, que é o problema da necessidade da estatização do sistema financeiro. Né? Todas as vezes que apareceu o problema de como é que você financiaria a melhoria da educação, essas perguntas que os jornalistas fazem numa campanha eleitoral, a única resposta normal é que o dinheiro, ao invés de ir para os bancos, né, 40% da poupança estatal deveria ir para essas necessidades básicas. Como é que você pode atender às necessidades básicas se 40% do orçamento federal está hipotecado para os bancos? É absurdo. Tá? Então a questão dos bancos é fundamental. Outra questão que revela também a profunda dependência econômica do Brasil do mercado mundial e do capital financeiro internacional, inclusive na mesma linha dos especuladores, é o problema do petróleo. Né? O Brasil deu um grande avanço na exploração de petróleo, e esse petróleo ele está sendo usado para enriquecer os especuladores fora do Brasil. É uma das coisas mais escandalosas que já aconteceram no país até hoje. O PT faz uma grande propaganda de que os brasileiros estão recebendo os royalties, etc. e tal. Na verdade, nós estamos simplesmente sendo saqueados. Os trabalhadores petroleiros são, na sua grande maioria, terceirizados, né? A situação desses trabalhadores nas plataformas é extremamente precária. E a população não usufrui em nada de uma coisa que é uma riqueza extraordinária no mercado capitalista mundial, né? E que, na realidade, nós estamos entregando para o estrangeiro de uma maneira absurda. Então, quer dizer, essas grandes transformações econômicas, as quais eu acrescentaria o problema da reforma agrária, né, que é o principal entrave ao desenvolvimento econômico do país, é o que eu acho que deve ser discutido na campanha eleitoral.